conversar agora com a Fernanda Juliana, que é ativista na causa animal e presidente da SOAMA. Fernanda, bom dia! Bom dia, Alberto, Margot, demais ouvintes. É um grande prazer estar nesta manhã de domingo conversando com vocês para falar sobre as pombas, né? Aves tão polêmicas, mas são símbolos do amor, são símbolos da paz, são símbolos do Espírito Santo, menos as das nossas praças. Olha só, no Instagram, que é Salvem as Pombas, que é um dos primeiros, uma das primeiras páginas e publicações que fala sobre isso, né, Fernanda? Ali diz: aves limpas, amistosas, inteligentes e que não causam doenças. Só que muita gente fala das doenças das pombas, enfim, que pomba é um rato voador. Aumentaram a multa aqui para quem dá comida para as pombas. Afinal de contas, as pombas são isso que vocês falam? Aves limpas, amistosas, inteligentes, que não causam doenças? Ou tem aí alguma exceção, alguma coisa que a gente possa falar a respeito das doenças das pombas? Obviamente, como idealizadora do projeto Salvem as Pombas, eu não tenho como não defender estas aves, que ao longo da humanidade acompanhou os homens, construiu histórias com todos os homens que já passaram por este planeta, porque as pombas estão presentes em todos os países do mundo, né? E sim, elas são aves limpas, inteligentes, amistosas e não causam doenças. Ao longo dos séculos, as pombas, elas serviram para o homem para alimentação, as fezes delas eram utilizadas para fazer fertilizantes, foram utilizadas nas guerras para ajudar, né, os homens na geolocalização. Hoje, elas podem utilizar a humanidade na detecção do câncer de mama, por exemplo. Só que o que acontece, Alberto? Ali final dos anos 60, início dos anos 70, não foi nenhum médico, não foi nenhum biólogo, nenhum veterinário que criou a expressão pombas são ratos com asas. Foi um famoso cineasta chamado Woody Allen. Woody Allen que gerou Woody Allen que gerou essa expressão. Exatamente. Em um dos seus filmes, o ator, ele acaba lançando essa expressão e essa expressão acaba se disseminando o mundo afora. E aí, no final dos anos 2000, Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, declarou guerra contra as pombas. E ele, mais do que nunca, utilizou essa expressão. Então, essa expressão, aliado às poderosas empresas de controle de pragas presentes no mundo, acabam atemorizando as pessoas e colocando nas pessoas essa falsa ideia de que pombas causam doenças. E eu sempre digo, se pombas causassem doenças, as populações de Veneza, por exemplo, na Itália, da Turquia, de Istambul, de outros países já estariam disseminadas, porque lá existem populações enormes, imensas de pombas. Então, vale lembrar, pombas jamais causaram nenhuma pandemia e nunca vão causar nenhuma pandemia. Fernanda, eu vou fazer o papel aqui de te questionar, porque tu sabe, o meu trabalho também na Câmara de Vereadores foi em defesa das pombas, né? Porque o pessoal queria tirar as pombas da praça com redes, né? Verdade, um absurdo. Lembra dessa luta, né? Mas, assistindo vários vídeos e entrevistas, eu assisti uma entrevista com a infectologista Rosana Hittman. Essa infectologista ela é muito requisitada para entrevistas do Eixo Rio-São Paulo, é muito competente, e perguntaram para ela sobre meningite criptocócica, né? Que seria um fungo que sairia das fezes da pomba. Isso é meio raro, mas enfim, qual é a relação? Isso é fato? Pode acontecer? Ela disse que pode acontecer, mas é muito raro isso, né? E até citou que outros pássaros e até árvores podem causar doenças. O grande temor das pessoas o que todo mundo fala muito é da doença da pomba. Não existe doença da pomba, não existe um CID-10. Nunca vai ter num atestado de óbito que alguém morreu por doença da pomba simplesmente porque ela não existe. A criptococose é um fungo e esse fungo ele pode estar presente tanto nas fezes das pombas quanto de quaisquer outros animais, desde que essas fezes estejam em um local próprio para ele se desenvolver. Porém, este fungo ele não sobrevive ao sol. Então, as nossas cidades, né, os parapeitos das janelas, onde bate sol, nas nossas ruas, nas nossas calçadas, na própria areia da praia, não tem como esse fungo criar um ambiente próprio para ele se desenvolver.
A grande questão, Alberto, é que as pessoas não pensam que este fungo, além de poder estar presente nestas fezes, ele está presente na poeira doméstica, ele está presente, às vezes a gente deixa aquela fruta lá na nossa fruteira que está começando a criar aquele mofo, aquele bolor, o fungo pode estar presente ali, ele pode estar presente na casca de algumas árvores, ele pode estar presente no ar-condicionado, né, quando a gente deixa de fazer a manutenção correta, na carne quando ela é mal cozida, no leite quando ele é mal fervido. Então é muito mais fácil as pessoas adquirirem este fungo consumindo um destes alimentos ou tendo uma má higiene dentro das suas casas do que tendo contato com alguma pomba. A gente precisaria ter um ambiente muito propício para isso, ou seja, um ambiente totalmente insalubre, com uma pessoa sem imunidade nenhuma para que isso acontecesse, ou seja, é muito raro, né? Bom, eu vou te perguntando aqui sobre Claro. as pombas excretam ali as suas fezes. Por exemplo, na praça, e nós estamos vivendo aqui um período sem chuvas, ok? Se não Uhum. tiver a limpeza ali, é pior ainda, segundo esses especialistas infectologistas, né? E isso poderia vaporizar e as pessoas inalarem esse fungo e aí criarem uma infecção. E essa primeira infecção seria no pulmão se inalado. O que você tem a dizer a respeito disso, Fernanda? Na realidade, assim, acima de 40 graus, este fungo ele acaba se extinguindo. Então, principalmente agora nos dias de verão, né, com o sol, mesmo que não haja a limpeza, esse fungo acaba se extinguindo. Mas eu sempre digo, né, eu tive a oportunidade de viajar por vários países do mundo e principalmente na Europa, as praças estão lotadas de pombas e a zeladoria que é praticada nessas praças é algo impressionante. Tu pode te deitar no chão da praça, tu pode juntar uma comida que caiu e comer com maior tranquilidade devido à limpeza que nós temos. Infelizmente, em Caxias, a nossa zeladoria é muito parca, né? A gente paga impostos altíssimos e os nossos bancos são sujos. A gente sabe que muitas vezes essa zeladoria não acontece como deveria, e aí as pessoas acabam sendo atemorizadas, principalmente pela prefeitura, que acaba atemorizando as pessoas, dizendo que pombas causam doenças. As pessoas teriam que aspirar este pó, e este pó deveria, que fique, ele tem que estar contaminado. Então, eu não conheço ninguém que cheira fezes de pomba e eu não conheço ninguém que coma fezes de pomba. Então, a gente precisaria ter essa situação, né, de uma maneira muito específica Não, para que alguma coisa acontecesse. até porque se alguém morrer ou tiver alguma doença em relação a isso, num hospital, o hospital teria que repassar essa situação para a Secretaria da Saúde, para nós termos, né, números a respeito disso. Então, eu Exatamente. desconheço qualquer pessoa aqui em Caxias que tenha morrido em função de alguma doença do pombo. Eu não Exatamente. sei Não se a tem como. Secretaria Municipal da Saúde tem esses dados, né? As pessoas que morrem, que eventualmente é caracterizado que elas são vítimas de criptococose, é impossível comprovar este contato. E a gente pode dar um exemplo, por exemplo, da dona Idiate, né, que por muitos anos alimentou as pombas da nossa praça. Uma senhora idosa, com uma certa imunodeficiência, né, em virtude da idade, sempre conviveu por décadas com as pombas e não teve nenhum tipo de problema de saúde, né? E entre ela podemos citar muitas outras pessoas, criadores de pombos, por exemplo, também, que nunca desenvolveram nenhum tipo de problema. Então, assim, são problemas pontuais. A criptococose, sim, é uma doença que precisa ser levada a sério, mas a gente precisa desvincular este preconceito que existe em relação às pombas. Elas não são causadoras de criptococose da maneira como a sociedade coloca muitas vezes. Bom, ali na praça também tem problemas com a limpeza. O pessoal diz, gastamos tanto em limpar as fezes dos pombos. Falou até em 5.000, sei lá quanto. Então, só para desmistificar isso, tem fezes ali, não tem chuva, resseca. A pessoa pode inalar, isso pode ir para o ar ressecado. Então, isso não tem nada a ver, isso é fake. Eu vou usar essa Na, expressão entre aspas. sim, É que não os, é seria. que os, é que os médicos infectologistas falam isso. Claro, e inclusive falando em médicos infectologistas, ainda quando tu estavas, não sei se tu te recordas, na época quando tu eras vereador, a gente conseguiu um laudo da Sociedade Brasileira de Infectologia, né, a Lembro. SOAMA conseguiu, totalmente favorável às pombas,
porque existiam muitas informações, tem veterinário que fala que pomba, né, é nociva, tem médico que fala isso, tem médico que fala aquilo. Decidimos bater na porta de quem mais entende de doenças fúngicas e eles nos deram um laudo totalmente favorável a elas. Ou seja, a gente precisaria ter um conjunto muito grande, a gente precisaria ter uma praça que não tivesse sol em nenhum momento, com muitas aves presentes num único local, enclausuradas, sem absolutamente nenhum tipo de higiene e ter uma pessoa ali sem nenhum tipo de imunidade no corpo. Então, são muitos fatores que a gente precisaria ter ao mesmo tempo para que essa pessoa talvez pudesse adquirir algum fungo, alguma coisa assim, mas isso não acontece, gente. Mas isso não acontece em nenhuma cidade do mundo, mas né? tem possibilidade, uma pessoa com imunidade baixa pode ter. Tem uma Sim. pequena possibilidade. Mas a pessoa com imunidade baixa, ela não deveria nem se sentar num banco de praça, né? A pessoa com Mas imunidade baixa, ela deveria estar com máscara, tendo cuidado com quem ela conversa, tendo cuidado, inclusive, de ir no supermercado. Então, tudo isso, né, a gente sempre tem que pontuar, porque são pessoas que precisam fazer tratamento para aumentar a sua imunidade e elas têm que ter muito cuidado onde elas vão. Até mesmo qualquer bichinho, qualquer contato com outro ser humano pode acometer alguma doença, né? quer dizer, então se falou até, pelo que eu assisti, li, acompanhei durante a semana, se falou até em ácaros, né? Que as pombas Sim. podem transmitir dermatites, né? Na pele, ácaros na pele. Isso também, pelos estudos, não acontece? A dermatite de contato ela pode acontecer até mesmo com a nossa poeira doméstica, né? A gente pode sacudir o próprio lençol da cama e daqui a pouco ter alguma reação. Então, alergias são totalmente possíveis de acontecerem, né? Eu não posso dizer que não, mas alergias elas podem acontecer mesmo com contato com um cachorro, com um gato. Isso não é motivo para a gente lutar para exterminar eles ou muito menos deixar de alimentar eles, porque eles podem eventualmente trazer uma dermatite de contato, né? Então, o que que a gente precisa? Precisamos ter bons hábitos de higiene conosco também. Depois que tu teve contato com uma pomba, eu sempre digo para as pessoas, tu tens que ter cuidado contigo, assim como quando tu vai mexer com um pouquinho, mexer com uma pessoa que daqui a pouco ela está doente, alguma coisa nesse sentido, né? Certo. Mas eu tenho informações que duas pessoas em Santos, matérias de Uhum. TV, morreram em função, as matérias dizem que morreram em função da criptococose, É, que atingiu o sistema nervoso e fazem essa relação com os pombos, né? Duas pessoas sim. teriam morrido lá. Isso é uma matéria de TV. Sim, Santos foi um caso muito polêmico, porque assim, é uma cidade que joga no mar todos os dias 60 toneladas de lixo. Milhares de pessoas chegam em Santos através do porto, onde a fiscalização sanitária é péssima, né? Toneladas de mercadoria vindo de diversos locais do mundo chegam sem um controle sanitário adequado. A região portuária de Santos, para quem conhece, gente, é um verdadeiro lixão a céu aberto e é a terceira cidade do país com o maior número de favelas em palafitas. Então, existem mais de 7.000 famílias sem saneamento básico morando no meio do esgoto. E aí eles ainda têm coragem de dizer que as pombas são causadoras de doenças. É um horror. Isso é o que acontece também, por exemplo, em Caxias. A nossa prefeitura, ela teve um vergonhoso projeto de lei que partiu do executivo, né, onde uma multa que era de cento e poucos reais passa a ser de 8.000 reais para quem alimenta as pombas, Na reincidência, na reincidência. na reincidência, penalizando o cidadão quando a prefeitura não consegue sequer entregar para o cidadão uma cidade que tem um pouco de qualidade de vida. Olha o que é a sujeira das nossas ruas, olha o que é a sujeira das nossas praças. É muito mais fácil uma pessoa ficar doente passando perto de uma lixeira pública hoje em Caxias, tendo contato com aquele lixo que fica a céu aberto, do que tendo contato com uma pomba, né? Sim, quer dizer, na limpeza da praça, primeiro umedecer. Se tem as fezes ali, primeiro umedecer isso, é isso, né? Exatamente, Essa é a tática. exatamente. Sem dúvida, né? Água e sabão, eu sempre digo, para quem reclama da sujeira das pombas, é muito fácil a gente fazer essa limpeza, essa manutenção com água e sabão. Água e sabão e uma vassoura limpa qualquer sujeira de pomba, só não limpa o preconceito da cabeça das pessoas, né? Então falta essa limpeza na praça, na tua opinião? Com certeza. A gente precisa não só nas nossas praças, mas nas nossas ruas, né? Que a zeladoria seja feita de maneira adequada e as pessoas parem de temer
que as pombas possam causar alguma coisa. As pombas são a única beleza que nós temos nas nossas praças e nas nossas ruas tão maltratadas e tão castigadas. Fernanda, como é que é o prefeito de Nova York, que foi o cara que perseguiu lá as pombas? Rudolph Giuliani. Então a Adiló é o Rudolph Giuliano aqui de Caxias do Sul. Com certeza. Com todo respeito ao prefeito Adiló, mas na atuação dele na Câmara de Vereadores sempre foi uma atuação, falava muito das pombas, mas no sentido dessa questão de preservar a saúde, né? Claro, mas mostrava um certo exatamente. desconhecimento. Eu até fiz um pedido de informações uma vez a respeito das pombas, recebi 900 páginas, vendo um carrinho esse pedido de informações, tinha até citações de Chico Xavier, eu não entendi. Tu te lembra disso, né? Eu me lembro, foi até vergonhoso, né? Na realidade, a prefeitura não tinha como argumentar e mandaram naquela época até reportagens a respeito de imóveis que Chico Xavier possuía, ou seja, um absurdo, né? Então, assim, eu sempre digo, eu estive em reunião com a vice-prefeita, com o secretário do Meio Ambiente, né, alguns dias atrás, e eu falei, infelizmente, Caxias do Sul vai ficar conhecida como a cidade mundial do ódio contra as pombas, porque é um absurdo. Eu acho incrível, Alberto, que as pessoas viajam para fora, elas têm às vezes condições de ir para Veneza, elas vão lá, tiram fotos com as pombas, e as pombas lá são lindas, né? Menos quando chegam em Caxias, as de Caxias tem que matar, né? É um horror esse preconceito. Bom, o pessoal tá ligando aqui. Tem gente que liga ainda pra rádio, viu, Fernanda? Que maravilha. Que bom. O pessoal tá dizendo que é o cuidado com a praça. O problema é a limpeza, né? A praça, o problema é a limpeza. É isso que tá dizendo aqui, né, Margot? A Margot me passou aqui. Enfim, e outros assuntos que a gente já conversou na entrevista com a Fernanda. Fernanda, eu li até para encerrar uma entrevista tua na revista Piauí. A revista Piauí é uma das mais conceituadas do país, né? É verdade. E lá naquela entrevista, eu falava que tu tinha 50 cães, um gato, 2 pombas e um ser humano. Um ser humano de estimação. Um ser humano de estimação. Vem cá, tu continua com isso em casa? Sim, os peludinhos, os cães acabaram diminuindo um pouco, né? Porque a entrevista é um pouquinho antiga. É de 2020. Mas ainda tenho. Eu ainda tenho vários cãezinhos, todos resgatados, todos adotados, né? Porque eu sou uma das voluntárias mais antigas da SOAMA, então são muitos anos, né, de trabalho voluntário, e é um prazer muito grande poder fazer parte da história da entidade, né? Que hoje a SOAMA é reconhecida internacionalmente por todo o trabalho que ela faz. Então as pombas são aves limpas, amistosas, inteligentes e que não causam doenças e existe preconceito contra elas. É isso? Sem sombra de dúvida. E para quem tiver vontade de conhecer um pouco mais a respeito do nosso projeto, eu deixo aqui o convite para que entrem nas nossas páginas, @salvemaspombas, né, no Facebook e no Instagram, e lá vocês sempre vão encontrar material de qualidade, informações, e eu tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar por elas, assim como eu sou apaixonada. Tá certo. Bom, eu fico na dúvida sempre com essas multas aí, porque tem uma lei aqui de jogar papel no chão, né? Joga papel no chão, leva uma multa. Eu nunca vi ninguém multado, não tenho esses números. E essa questão das multas das pombas eu não sei, porque são vários, né? São vários órgãos, Secretaria Ambiental, Polícia, não sei o que tem que fiscalizar. Então, eu acho que é mais jogar para a torcida do que para qualquer outra coisa. É a minha opinião. Concordo contigo, Alberto. Acho que a gente tem outras prioridades, nem mesmo um cidadão que vai lá e maltrata um cachorro, que às vezes mutila, que faz, enfim, algo pior, né? Situações piores, como nós já presenciamos, é multado dessa maneira. Então, é totalmente arbitrário essa multa. Nós vamos lutar, já temos um grande advogado da causa animalista que vai nos ajudar, e nós vamos até as últimas instâncias, se for necessário, porque essa lei é completamente absurda e vai contra a Constituição. Muito bem. Deco está dizendo aqui, bom dia, meu neto João Lucas adora as pombas. E Eugênio Gandolfi diz, bom dia, Margot e Alberto. Bom domingo, o pessoal adora, falando aqui, muito importante os esclarecimentos sobre as pombas. Forte abraço, Eugênio Gandolfi. Vocês vão então, para encerrar, na justiça contra essa lei do Executivo de 8 mil. Sem dúvida, vamos, se tivermos que ir a Brasília até a última instância, nós vamos, porque é uma lei inconstitucional. Essa lei municipal, ela é tão absurda quanto alguns anos atrás uma cidade do Nordeste proibiu os habitantes de comerem melancia. Entende? É algo assim que às vezes eu fico pensando o que é necessário. A gente tem tantas demandas na nossa cidade, né, para serem atendidas, e aí o poder público fica gastando o seu tempo precioso
votando esse tipo de medida. Então, nós vamos sim, porque é inconstitucional. A vice-prefeita Paula Ioles falou sobre o custo de limpeza da praça nessa reunião contigo, né? Sim, comentou, ela disse que os valores são absurdos e eu concordo que realmente deve ser muito difícil a gente manter a limpeza da nossa praça, mas não por causa das pombas, né? Porque hoje tu vai lá na nossa praça, tu encontra bancos quebrados, que as pombas não quebram bancos, tu encontra lixeiras depredadas, que as pombas não depredam, tu encontra camisinha, nem sabia que pombas usavam camisinha, tu encontra uma sujeira absurda no chão, e aí a culpa é das pombas, ou seja, é vergonhoso, né? Hoje o que acontece na praça, 99% é culpa dos seres humanos, infelizmente. Quer Então dizer, a gente precisa fazer o trabalho. se não der comida para elas, né? Que pode não dar comida para elas, vão comer essas porcarias, né? E aí sim vai ser o pior. Quer dizer, a pomba silvestre, ela viveria o dobro do que essa pomba que fica aqui na zona urbana, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E infelizmente a gente não tem mais como devolver as pombas às origens delas. As pombas são animais sinantrópicos, ou seja, aves sinantrópicas, elas dependem dos seres humanos para viver. Se nós deixarmos de alimentar elas corretamente, elas vão comer lixo, assim como o ser humano, assim como um cachorro que vai numa lixeira comendo lixo, elas vão ficar doentes, e aí ficando doentes, o poder público vai ter todo o direito de pegar e ir lá e acabar com elas. E não é isso que a gente quer um controle ético dessas aves. Flávia Pessoa, sim, as praças do mundo têm pombos, mas em Caxias a nossa não pode. A Flávia diz o seguinte, que é importante esse assunto tratado por alguém que saiba sair em defesa das pombas. O melhor exemplo é a dona Idiate, né? Exatamente. Que dava ali, dava alimentação para as pombas. Fernando, um abraço para ti, obrigado pelos esclarecimentos. Tudo de bom. Salvem as Muito pombas obrigada. no Instagram, procurem lá, salvem as pombas Isso no aí. Instagram.